Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série. E hoje a gente vai finalmente começar a entrar em temas um pouco mais complexos de música. Hoje a gente vai falar já, não é nada demais, mas uma introdução à ideia de funções harmônicas, né? Que é uma coisa muito importante que a gente precisa saber. A gente já aprendeu sobre o campo harmônico e agora a gente vai aplicar esse conhecimento do campo harmônico a como é que a gente vai saber como é que compor, como é que vai tirar de ouvido. A gente precisa entender mais isso a fundo, né? Mas não vou enrolar tanto, vamos começar logo. Antes disso, só queria pedir para você seguir lá no Instagram, @fioharmônico, tudo junto, sem acento, que lá eu sempre dou chamada para os vídeos que eu solto aqui e eu posto algumas outras coisas, posto fotos, curiosidades, às vezes coisas que não valem a pena colocar num vídeo de YouTube, eu boto tudo por lá. Então não deixa de me seguir lá, que tem um monte de coisa que eu coloco lá que não vem pra cá, tá? Mas então vamos lá, vamos começar. Por que a gente tem que estudar funções harmônicas, né? Porque são elas que vão fazer com que a gente entenda quais acordes vão onde, né? Você de ouvir uma música, saber que uma música está caminhando para resolução ou uma música se resolveu ali. Quando você entende quais são os acordes certos, né? Onde você tem que colocar cada acorde, você vai ter muito mais facilidade de tocar qualquer música. Então, vamos lá. Existem três funções harmônicas que são as principais de todas, tá? Dependendo da classificação, tem algumas classificações mais complexas, mas a gente vai trabalhar com a padronizada que todo mundo usa, que é você separar os acordes em tônica, subdominante e dominante. A gente separa os acordes nessas três funções, tá? O que é uma função tônica, né? Vamos começar pela função tônica. Ela é uma função de repouso, né? É quando você chega naquele acorde que vai geralmente finalizar a música, ou é o acorde que dá a sensação de que você chegou em casa, né? A sensação de relaxamento. A função subdominante ela é uma função de afastamento desse acorde tônico. Ela já não tem mais essa sensação de relaxamento, de repouso, de resolução, e ela começa a criar instabilidade na música. Ela começa a criar essa sensação de que você está caminhando para algum lugar, sabe? Não é mais aquela sensação de estou em casa. Você começa a andar para algum lugar. Ela está um pouco mais instável. A sensação, geralmente, ela é descrita como uma sensação de afastamento da tônica, né? E finalmente a função dominante, ela é uma função extremamente tensa. Ela é uma função que pede desesperadamente para ser resolvida na tônica. Quando você toca um acorde dominante, você vê que a música não pode se resolver ali. Claro, não é proibido, mas se você não resolve aquele acorde, parece que a música está incompleta, parece que está faltando alguma coisa, né? E eu vou dar um exemplo antes da gente entrar na teoria propriamente dita sobre quais são os acordes que a gente vai usar para cada uma dessas funções. Escuta, por exemplo, isso daqui, ó. Vê como é que fechou bem, né? Quando a gente fechou isso aqui, ó, a gente estava esperando que isso se fechasse desse jeito. Isso é confortável, né? É gostoso de ouvir. Agora, imagina se eu tocar a mesma coisa. E eu parei aqui. Você fica esperando que eu resolva. Esse acorde aqui, ele tá gritando para que eu faça isso aqui, ó. E aí a música relaxa. Isso acontece exatamente porque esse acorde aqui, ele é um dominante dessa tônica aqui.
Essa tônica é a sensação de relaxamento. É ela que vai finalizar a música, geralmente, não é uma regra, mas é um ótimo acorde para você finalizar uma música, porque ela fecha numa sensação gostosa, uma sensação de repouso, de que tudo se resolveu bem. Enquanto que esse acorde aqui, se eu terminasse nele aqui, ele pede para que eu resolva ele. Por isso que estudar funções harmônicas é importante, porque quando você estiver ouvindo uma música ou analisando uma música, você vai perceber que a música está em um momento que o acorde que está tocando é dominante, ou que o acorde que está tocando é subdominante. E se você identificou a tonalidade, você vai se situar muito melhor ali. E no futuro, depois, quando você começar a analisar as músicas, você vai ter mais opções de como é que você vai reharmonizar, como é que você vai até harmonizar uma música, não precisa nem ser reharmonização, mas te dá muitas opções do que você pode fazer, sem você ter que ficar tentando por pura tentativa e erro, sabe? Você já sabe o que fazer, você conhece a teoria por trás, e por isso que é importante saber esse tipo de coisa. Então vamos lá, sem muita enrolação. Se vocês lembram da videoaula sobre campo harmônico, que eu vou deixar aqui em cima, vocês vão lembrar que existem 7 graus e a gente só tem 3 funções harmônicas. Então pode estar passando óbvio na cabeça de vocês agora. Bem, então significa que possivelmente existe mais de um grau para cada função harmônica. Sim, é verdade. Isso realmente acontece. Só que, inicialmente, existem 3 graus, cada um de uma função harmônica, que são considerados pais dessas funções harmônicas. Eles são os acordes principais de cada uma dessas funções. Que são, eu vou falar de tonalidade em geral aqui, mas vou estar usando sempre a escala de Dó maior para exemplificar, tá? Porque fica mais fácil quando você vê o grau e vê um acorde junto. Geralmente se usa Dó maior, eu vou fazer isso também. Para o acorde tônico, que vai fazer a função tônica, o principal deles é o grau 1. No nosso caso de Dó maior, então ele vai ser um Dó, ou se você quiser fazer com a tétrade, vai ser um Dó 7 maior, né? Ele vai ser o nosso tônico, a nossa função tônica principal. Para a nossa função subdominante, o principal acorde vai ser o grau 4. No nosso caso aqui do Dó, vai ser um Fá ou um Fá 7 maior. Né? Se você fizer com a tétrade, vai ficar um Fá 7 maior. E por fim, o grau dominante, o principal grau dominante é o grau 5. No caso do Dó, um Sol, ou com a tétrade, um Sol 7. Esses são os acordes principais, né? Tanto que se você analisar o que eu fiz aqui antes no violão, você vai ver que eu estava fazendo exatamente isso. Eu comecei na tônica com o Dó, fui pro Fá, que é o subdominante, fui pro Sol, que é o dominante, e voltei, finalizei na tônica. Ou seja, fiz grau 1, 4, 5, 1. Esse movimento, por sinal, 4, 5, 1, é um movimento muito comum em um monte de música que você vai achar, que é essa ideia de subdominante, dominante, tônica. Ela é uma sensação agradável quando você toca isso, em qualquer tonalidade que seja. Se eu tocar... Isso aqui está em Ré maior, mas eu continuei tocando. Subdominante, dominante, tônica. E fecha super bem. Então não importa a tonalidade. Embora a gente esteja fazendo em Dó maior, isso é uma coisa que serve para todas as tonalidades. E aí você está perguntando, tá, e os outros acordes? Bem, eles precisam fazer parte de uma dessas funções, isso é óbvio. Mas nenhum deles exerce a função de forma tão forte como esses graus, 1, 4 e 5. Então a gente vai botar eles em uma dessas funções, mas a gente vai caracterizar ele como acordes fracos, né? Geralmente se chama assim acordes fracos, né? Que eles exercem uma função fraca para determinada função harmônica. Então vamos lá. Para a função tônica,
você tem, além do grau 1, você pode usar o grau 3. Eu vou deixar ele com um asterisco aqui, porque eu ainda vou falar do grau 3 depois. E o grau 6. O grau 6 é até bastante óbvio, né? Ele é o relativo menor do grau 1, né? O meu grau 1 é um Dó maior, aqui com 7 maior, né? E o meu grau 6, ele é um Lá menor 7. E o Lá menor, ele é o relativo menor de Dó maior. Então eles exercem a mesma função harmônica, né? Os dois exercem a função tônica. E no caso do Mi, ele vai ser um Mi menor 7, né? Por causa da tonalidade de Dó maior. Para a função subdominante, além do grau 4, a gente vai usar o grau também 2. É um grau 2 menor 7. No caso do Dó, é um Ré menor 7. Esse é um acorde realmente muito utilizado para substituir o grau 4. Ele é muito utilizado como acorde subdominante, o acorde o acorde grau 2. E por fim, para exercer os graus de dominante, além do grau 5, eu vou ter o grau 7, que exerce também essa função. Embora não seja recomendado ficar usando ele como dominante, ele também exerce razoavelmente bem a função de dominante. E de novo, o grau 3 vai aparecer aqui, ó. E de novo vou colocar ele com um asterisco. Por que com asterisco? Porque não é sempre que o grau 3 vai funcionar nem para a função tônica e nem para a função dominante. Mas em alguns casos, dependendo da situação, você consegue enfiar ele como um desses dois. Até se você prestar atenção, ele é o Mi menor, né, na tonalidade de Dó maior, ele é o relativo menor do Sol. Então o grau 3, ele geralmente vai ser o relativo menor do grau 5. Por isso que eles também podem exercer a mesma função, porque são relativos, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho algumas músicas onde o Mi pode exercer uma função de tônica, ao invés de exercer uma função de dominante. Ele exerce até mais a função de tônica do que a de dominante, na maioria dos casos, mas pode ser usado nos dois tranquilamente. Então vamos para um exemplo de como a gente consegue usar esses outros acordes da mesma forma. Lembra da progressão que a gente estava fazendo? Dó, Fá, Sol, Dó. Isso aqui funciona porque é tônica, subdominante, dominante e tônica. Vamos tentar lembrar agora então quais são os outros acordes que podem exercer a função de tônica. Eu tenho o grau 6, que é o que geralmente vai ser usado para substituir a tônica. Para exercer a função de subdominante eu vou ter o grau 2. E para exercer a função de dominante eu vou ter o grau 7. Então vamos fazer essa mesma progressão, só que com esses acordes agora. Ela vai ficar mais ou menos assim. Funciona. Ela segue a mesma ideia. Vamos tentar, por exemplo, usar agora o Mi menor como dominante. Aqui ele vai funcionar bem como dominante, olha só. Funcionou super bem o Mi menor como dominante aqui. Enquanto que como tônica, às vezes ele não funcionaria tão bem aqui. Ele não encaixa tão bem como tônica nesse contexto musical, mas em outro contexto ele pode se encaixar bem como tônica. Isso acontece, por isso que ele é classificado como também um acorde substituto para tônica, porque embora ele não funcione aqui, ele funciona em um monte de lugar. Depois, quando a gente for discutir isso em outros vídeos, a gente pode ver músicas que usam o grau 3 como tônica, né?
Nesse caso aqui é o Mi menor porque a gente está na tonalidade de Dó. Então vamos ver uns exemplos de música que usam isso para a gente entender como é que isso é usado na prática. Eu peguei duas músicas, eu alterei a tonalidade delas para Dó para a gente conseguir pegar os mesmos acordes que a gente estava usando até agora e não ficar muito confuso. Então, por exemplo, Ana Júlia do Los Hermanos, que ela vai começar assim, ó. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Vamos analisar os acordes um por um. A gente vai começar numa tônica, a gente está na tonalidade de Dó maior. A gente vai começar na tônica, grau 1. Vamos de novo para a tônica, ó, só que agora um grau 6. Então, quem te vê passar. Continuamos na tônica, não mudamos. A gente vai para um Sol aqui que é um dominante. E depois subdominante, dominante, tônica. Então, se a gente fosse falar os graus, a gente está 1, 6, 5, 4, 5, 1. Olha o 4, 5, 1 aparecendo aqui, ó. 4, 5, 1. Um outro exemplo de música é... Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. A gente só tem os acordes 1, 4, 5 aqui, tá? Até a harmonia original da música, ela é um pouco diferente, elas usam umas inversões, uns empréstimos modais, mas não é importante para o que a gente está fazendo aqui. Funciona simples, então vamos fazer simples. Depois a gente explica coisas mais complexas. Então ele funciona bemzão aqui, ó. Começamos no 1, aí a gente vai direto para o 5, ó, para um dominante. Aí um 4, 5, 4, 5, 1. Tá vendo como é que a música se resolveu no 1? Ela não poderia, por exemplo, se resolver no Sol. Ficaria faltando alguma coisa, né? Por isso que é tão importante saber essa ideia de funções harmônicas. Porque elas são realmente usadas o tempo todo. Para compositores precisam saber geralmente isso para entender o que eles estão fazendo com os acordes ali, para saber qual é a sensação que eles querem causar naquele determinado momento e tudo mais. Mas não tem, para um vídeo introdutório, não tem muito mais o que acrescentar. A base toda da coisa é essa. Se eu começar a complicar demais aqui para vocês, é melhor fazer isso em vários vídeos ao longo do tempo, explicando uma coisinha de cada vez, tá? Então, acho que por hoje tá bom, né? Acho que já deu para explicar bastante coisa hoje. E ao longo do tempo a gente vai acrescentando mais coisa para ficar mais difícil a vida de vocês. De novo, não esquece de me seguir lá no Instagram, @fioharmônico, tudo junto, sem acento. E por hoje é isso, por esse vídeo é isso. Valeu!